desde que a adaptação de Solo Leveling foi anunciada, nenhuma outra informação oficial sobre o anime foi divulgada pra gente, meros mortais, né, que estão tudo desesperado aí pra ver a evolução do nosso menino Sung Jin-woo nas telas. Mas como já era minimamente previsto, essa adaptação vai dar treta, gente, né? Já tem uma parte do público cancelando ela e a probabilidade de que Solo Leveling venha aí com uma série de alterações é gigante, principalmente na nacionalidade do protagonista e no nome dele. Sim, o Sung não vai se chamar Sung, ele vai se chamar Mizushino, e isso é 100% de certeza, tá? Então hoje eu vou contar pra vocês sobre essa treta toda que pode destruir completamente o anime de Solo Leveling. Mas agora vamos lá, porque o que se tem até agora é um banner e um trailer promocional, que não passam muitas informações, mas que estão lindíssimos, né, vamos dizer, apesar daquele lá não ser ainda, né, o visual verdadeiro do anime e tal. Só que, se você não conhece a história de Solo Leveling, ele é um manhwa sul-coreano, né, um mangá lá da Coreia do Sul, ambientado, obviamente, na Coreia do Sul, olha só, em que o menino Sung Jin-woo, que era o caçador mais fraco do mundo, do nada, assim, do nada, recebe a habilidade de upar os seus poderes e em pouquíssimo tempo ele se torna o caçador de monstros mais forte do mundo, sendo que, tecnicamente, quando você recebia a habilidade para poder virar um caçador, era impossível subir de nível, tá? Ganhar mais poder. Isso eu tô falando de forma bem resumida para não dar nenhum spoiler aí para vocês. Só que as tragédias que acontecem lá tomam uma proporção global e, obviamente, quando vocês têm muitos países envolvidos, muita política acaba envolvida, né, gente? Então, além dos conflitos com os monstros que estão surgindo e tal, tem diversos conflitos políticos, em que tem os países aliados e tem os países rivais. E um deles ali, que tá no meio dos países rivais, em específico, é o Japão. E, gente, na obra, o Japão é tratado a maior parte do tempo como um rival, um inimigo, né? E as atitudes que o Japão tem como um todo são atitudes que vilanizam o país. Então, por mim, assim, sei lá, pra mim tá tudo bem. Se Portugal fizesse uma obra em que o Brasil, né, fosse retratado como vilão, eu não ia ligar. Os Estados Unidos vivem botando aí o Brasil nos filmes como se aqui fosse tudo selva e favela. Obviamente não é a coisa mais legal do mundo, né, ver o seu país retratado desse jeito, mas eu não me incomodo, assim. Eu sei que é uma ficção e dane-se, eu vou assistir pelo prazer de assistir, né, pelo entretenimento. Mas sabe quem não é assim? Os japoneses, gente. Obviamente, nada que possa passar uma imagem de um Japão malvado, de um Japão inimigo, vai agradar eles, né? Mas isso nem é o problema maior, né? O maior problema é que se já não bastasse que Solo Leveling ser uma obra coreana, eles têm ali uma mensagem meio que anti-Japão. Então, quem vai adaptar isso daí é um estúdio japonês, com toda uma equipe japonesa. Então, obviamente, isso ia dar merda. Primeiro que o público do Japão em si já tá hateando e cancelando a obra, né? Então, nos fóruns da internet, lá no Japão, né, tá rolando um movimento em que Solo Leveling tá sendo linchado. E para contornar esse problema, o estúdio já fez uma mudança que poucas pessoas perceberam. Mas a nacionalidade do protagonista foi alterada. E sim, meus amigos, ele não será o Sung Jin-woo, jovem sul-coreano que vai upar e solar toda a galera lá, mas ele vai ser sim o japonês Shun Mizushino. E talvez você me questione agora de como é que eu sei disso, né? Se nenhuma outra informação oficial foi liberada até agora. Bom, tem duas dicas que o estúdio deu de que ele ia fazer isso. A primeira foi num trailer divulgado, tá? Na hora que aparece o Sung novinho ali, como caçador mais fraco, o nome dele lá é exatamente esse, Shun Mizushino, ou seja, um nome japonês para um personagem de nacionalidade japonesa, porque se você acha que vai ser um japonês vivendo no território coreano, você tá muito enganado, tá? Lá eles têm o ultranacionalismo deles e o ego japonês não vai aceitar que outro país seja o mocinho e o herói da história toda, né? E segundo, a gente tem uma treta aí verdadeira do Japão e da Coreia que vai muito além da ficção, né? Se você não sabe, o Japão já ocupou a Coreia, tentando integrar ela ali política e economicamente a eles. E não foi uma coisa amena, não. Foi um regime de terror em que milhares de coreanos foram jogados em campos de trabalho forçado e em fábricas em condições de escravidão mesmo. E só para vocês terem uma ideia, o Japão chegou naquela época a proibir o uso da língua coreana pelos próprios coreanos. Proibiu literatura, canções nacionais, né? Essas coisas
coisas foram banidas. Os bebês que nasciam, eles eram obrigados a serem registrados com nomes japoneses. E durante a Guerra do Pacífico, as mulheres foram enviadas para bordéis para poder serem mulheres de conforto da tropa japonesa. Elas foram abusadas por eles dessa forma, né? Foi uma coisa terrível que rolou e apesar do Japão depois ter pedido desculpa e tal, é claro que isso é uma ferida mal cicatrizada e que gerou muitas sequelas. E toda forma como o Japão é retratado em Solo Leveling e em outras obras sul-coreanas, acaba sendo um reflexo desse acontecimento real tão trágico. Apesar de ter reconhecido, né, que cometeu crimes de guerra e tal, os países terem também uma relação razoavelmente amigável, as tensões ainda rolam um pouco, né? Esse assunto é muito controverso no Japão e tem um movimento dentro da política japonesa que tá cansado de ficar se desculpando pelo passado e tal. E só um adendo, vamos combinar que um pedido de desculpas não resolve lá muita coisa, né? Principalmente para um acontecimento tão recente assim que começou no século XIX e atravessou aí até a metade do século XX. Então, o grande problema é que uma parte dos japoneses não encaram tudo que a nação deles fez aí, né, como algo tão terrível assim, né? Então, ser retratado como um vilão pela Coreia é um insulto muito grande, o que fez com que a onda de cancelamentos de Solo Leveling no Japão começasse a ganhar força. E se você acha que eu posso estar exagerando em dizer que não vai ser só o nome do protagonista que vai ser mudado, mas a nacionalidade dele e a ambientação também, eu tenho mais um argumento que vai ser irrefutável. O manhwa de Solo Leveling foi lançado lá no Japão, só que com uma versão alternativa, uma versão diferente, né, em que o protagonista é japonês, a obra se passa no Japão e o país vilão é um país fictício. E se você quer mais uma prova de que o Sung Jin-woo não vai ser o Sung Jin-woo, mas vai ser o Shun Mizushino, é a sinopse que tá lá no próprio site oficial do anime, o Solo Leveling anime.net. Acho que é isso daí, mas vai estar aqui no vídeo pra vocês verem. Entra lá e clica com o botão direito, aí clica lá na opção traduzir pro português. Aí é só rolar a tela pra baixo até chegar na introdução e lá você vai ver que o protagonista se chama Shun Mizushino. Fora isso, a gente não tem nenhuma outra informação sobre a produção, mas levando em consideração essas coisas que eu falei, fica bem claro que vão haver alterações na história e se tudo isso já não bastasse, a coisa pode ficar ainda pior, porque é o que tudo indica, na versão que vai chegar aqui pra gente, né, no ocidente, o Sung Jin-woo vai se chamar Sung Jin-woo na legenda, né? Só que na dublagem que a gente vai ouvir o nome Shun Mizushino. Exatamente como aconteceu em Tower of God, né? Que na legenda a gente lê lá Ban, mas o áudio era Yuru. E você pode até falar, mas Yuru é noite em japonês e Ban é noite em coreano, mas mesmo assim, gente, não se traduz nome próprio, tá? E dos trailers foram divulgadas duas versões diferentes. Uma na versão brasileira, onde o nome dele é Sung, e a outra versão lá em que é o tal do Shun. Só que mesmo ele vindo pra cá com o nome coreano, eu diria que é praticamente impossível que a One Pictures faça uma versão em que se passa na Coreia, né? Pra poder ser exportada pra fora. E aí a gente ia ter duas versões, uma pra lá e uma pra cá. Não rola, né? Porque não é simples. A gente tem três motivos aí: tempo, dinheiro e ego. Primeiro lugar, o tempo da produção teria que ser o dobro do previsto para poder produzir as duas versões, porque tanto a animação em si quanto o roteiro teriam que ser diferentes um para o outro, enquanto um teria que ter todas as imagens dos locais passando na Coreia, com toda a simbologia de lá, prédios, casas, ruas, estilos, essas coisas, a outra teria que se passar visualmente no Japão. Então seriam dois trabalhos feitos praticamente do zero, levaria muito tempo, né? Fora que o roteiro, que teria que ser feito em dobro, também ia levar tempo para ser feito. Então ia demorar muito, gente, né? Não dá para você fazer duas realidades diferentes para poder exportar. Segundo, a questão financeira. A produção de um anime já é cara. Imagina a produção de dois, por causa dessas alterações todas. O retorno financeiro que o estúdio ia ter não ia justificar o valor investido para se fazer duas produções. E o terceiro ponto é o próprio ego, né, do japonês. Mesmo se eles não gostaram aí de ser retratados como os vilões em uma obra fictícia, você acha mesmo que eles iam produzir algo que passe para o mundo uma imagem de que o Japão era mal e só a versão do Japão é alterada? É claro que não.
Só um exemplo de como toda essa alteração pode ser extremamente ruim, pode dar extremamente errado, são todos os acontecimentos ali no arco da Ilha Jeju, em que várias coisas que eu não posso contar aqui para não dar spoiler acontecem, mas que na adaptação vão ser alteradas justamente por causa dessa mudança de ambientalização e nacionalidade do prota. Então, eu sei que vocês devem estar com uma expectativa altíssima em relação a Solo Leveling, mas é melhor, na minha opinião, você dá uma segurada aí, porque se no final das contas eu tiver absurdamente errada e só alterarem os nomes das pessoas mesmo, né, vocês vão ter todo aquele bom sentimento de serem surpreendidos, sabe? Mas se por via das dúvidas, depois que todos esses pontos que eu levantei aqui forem verdadeiros, é bem possível que a maior parte da gente que acompanhou o manhwa aí vai se decepcionar com toda essa transformação que Solo Leveling pode acabar passando para poder se enquadrar na forma japonesa, no padrão japonês de contar histórias. Bom, gente, é isso. Eu acho muito difícil essa minha lógica tá errada, mas vamos esperar, torcer para que sim, porque eu adoraria ter que vir aqui fazer um novo vídeo falando que eu viajei na maionese, que nada disso aconteceu. Mas enquanto não chega mais informações, deixe seu like aqui e me conta nos comentários o que você acha de tudo isso, tá bom? Beijos! Tchau!